Bom dia, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nessa manhã onde nós teremos a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus, e manhã que nós iniciaremos com o nosso exercício espiritual. Agora, o funcionamento da nossa escola dominical será antecedido por um culto matinal. Nós vamos ter o nosso momento de devoção. Logo após, às 9h30, nós começaremos as nossas aulas. Para início, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos nos dirigir a Deus com uma palavra de oração. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, nessa manhã, cônscios da Tua presença nesse lugar, de que o Senhor, Pai, não dorme um só instante, que o Senhor não perde o controle, o comando, o direcionamento de todas as coisas necessárias para nos manter em segurança. Nós sabemos, ó Deus, que a ação do Senhor é prodigiosa sobre a terra, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito, e que o Senhor mesmo foi quem separou essa manhã de escola dominical, para que juntos pudéssemos adorar o Teu nome, celebrar o Teu nome, nos lembrarmos, ó Deus, de que é o Senhor que tem nos mantido, sustentado, suprido e nutrido no nosso coração, um coração de gratidão, coração de reconhecimento, de louvor, de adoração pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Nós nos reconhecemos pequenos, frágeis, nós nos reconhecemos limitados, pecadores, carentes da Tua graça. E temos a convicção, dada pelo dom maravilhoso do Espírito Santo, de que o Senhor nos assiste, de que o Senhor nos visita, de que o Senhor transforma o nosso viver, a nossa vida, o nosso ser, de modo que o nome do Senhor é honrado e glorificado. Por isso, ó Deus, nessa manhã que nós nos reunimos aqui, pedimos que o Senhor, mais uma vez, esteja conosco, nos conduzindo, nos levando, de fato, a uma adoração em espírito e em verdade, a uma total entrega do nosso ser e uma disposição cada vez renovada de fazer a Tua vontade. Que a nossa vontade seja deixada de lado para que o Senhor prevaleça sobre o nosso viver. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nessa manhã no Salmo de número 138. Salmo 138. Eu gostaria de contar com a participação de vocês na leitura desse salmo. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos vão responder à minha leitura com os versos pares. Mas leiam com entusiasmo, leiam com vontade, leiam para que todos possam ouvir a sua voz, tá bom? E os irmãos que estão aqui à frente, por favor, leiam comigo, porque senão não vai sair na gravação, que será transmitida aos irmãos que estão em casa. Salmo 138, peço ao mesário aí que promova os microfones aqui à frente. Vamos fazer a leitura. Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste
a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Meus irmãos, o Salmo 138, de autoria de Davi, inicia fazendo aqui uma declaração de que ele renderia graças ao Senhor de todo o seu coração, na presença dos poderosos. Interessante nós nos lembrarmos quem era Davi. Davi era o rei. Davi era o responsável por governar. Se fôssemos num cenário como o nosso hoje, Davi seria o mandatário da nação, aquele que dava as ordens, aquele que comandava a partir dos seus ministros, daqueles que são responsáveis pela gestão de todas as coisas relacionadas ao reino, também dos seus exércitos. Davi era este homem. E ele diz aqui especificamente que ele renderá graças ao Senhor de todo o coração, na presença de todos os poderosos, dos poderosos que estavam diante dele. Mas segue o texto dizendo, especificamente agora, no verso 3, que no dia em que Davi clamou ao Senhor, buscou ao Senhor, o Senhor o acudiu. O Senhor trouxe alento à sua alma. Davi era um homem de oração e que tinha compreensão de que Deus ouvia e respondia às suas orações. Segue o verso 4 dizendo que eles renderão graças. Quem são eles? A expectativa do coração de Davi era que não só ele como rei, mas que todos os reis, todos aqueles que eram investidos de autoridade, pudessem render graças ao Senhor, que pudessem de alguma forma participar da mesma experiência cultica que Davi possuía. É interessante nós considerarmos esse aspecto do versículo 4 e 5, porque no período de Davi isso não aconteceu. Davi era um homem temente a Deus, mas os outros reinos não eram. Os outros reis não faziam assim. E essa expectativa ela vai ser cumprida em Cristo, porque em Cristo, de todas as tribos, povos e raças, e consequentemente os seus líderes, os seus governantes, virão e adorarão ao Senhor. Um outro destaque que nós gostaríamos de fazer está no verso 7. Davi deixa claro que ele esteve numa situação atribulada e que Deus refez a sua vida. Era uma realidade de vida ou morte, mas Deus estendeu a sua mão contra a ira dos seus inimigos e salvou Davi. Davi tinha confiança total e plena em Deus. Deus é quem o livrava. E fecha com o verso 8, Davi, que teve essa experiência de livramento, ele deixa claro que a expectativa dele para com o futuro continuava no Senhor. Verso 8 diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Davi, ele certamente é um dos escritores mais marcantes que nós temos nos Salmos, porque Davi, ele retrata de maneira muito rica
a sua experiência de devoção e de relacionamento íntimo com Deus. Esperamos que todos nós tenhamos a mesma disposição. Queridos, vamos adorar o nosso Deus, que tem todos esses atributos, características e feitos também na nossa vida, com o hino Castelo Forte. Vamos ficar em pé. Peço aos irmãos aí que já projetem, né? Para que todos nós possamos adorar nesse instante juntos, para o louvor da glória do nosso Deus. Amém, queridos. Podem sentar. Meus irmãos, nós vamos ter mais um cântico em adoração ao nosso Deus. Convidamos aos irmãos a se lembrar sempre de que aquilo que nós estamos aqui apresentando em matéria de liturgia não visa agradar o nosso coração. O foco, o centro desse culto não somos nós. O culto é a Deus. Precisa ser um culto trinitário, que adora o Deus Pai,
o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Precisa ser um culto que, de fato, resulte de uma vida entregue, consagrada ao Senhor. É importante que nós nos lembremos que nós viemos aqui, nesse dia, para nos consagrar a Deus. Nós passamos uma semana inteira lutando, trabalhando, servindo, e muitas vezes sendo tentados pelas propostas desse mundo, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba da vida, e que nós precisamos resistir varonilmente todas as armadilhas de Satanás, todos os encantos deste mundo, tudo aquilo que a nossa natureza caída, pecaminosa, tenta nos oferecer. E chegamos no domingo para mais uma vez nos consagrar totalmente ao Senhor. Consagramos durante a semana e nos consagramos ainda mais no dia do Senhor. Então cantemos com entusiasmo, com alegria, com desprendimento. Estamos cantando para Deus. Queremos agradar o Senhor com as nossas vozes, mas principalmente com o nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Os irmãos acordarem aí? Os que podem, é claro, né? E vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Em ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. E o nosso irmão Rafael Martins. No dia 8, nós nos preparamos para o aniversário da nossa irmã Dirce, e no dia 9, da nossa irmã Lidiane, sem também deixar de fazer referência ao aniversário de casamento, bodas de cerâmica ou vime, 9 anos de casados, da nossa irmã Fabiana Lozan e Edivaldo Lozan. Vai ser uma festa assim, né? Cerâmica. Deus abençoe, meus queridos. Nós vamos aproveitar e orar pela vida dos nossos aniversariantes nessa manhã, pedindo assim a Deus que abençoe a vida deles. Vamos orar. Senhor, nessa manhã que nós tivemos a graça, a alegria, Senhor, de poder compartilhar de um momento assim, de devoção, de busca, de consagração do nosso viver, nós nos lembramos, ó Senhor, de que foi exatamente resultado da ação do Teu Espírito Santo que nós, como igreja, tivemos a oportunidade de nos reunir e de poder usufruir de tudo isto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe também aqueles irmãos que estão em casa, que assistirão essa transmissão após, ó Deus, a realização desse trabalho. Que o Senhor edifique o coração deles, que eles se sintam desafiados a buscar o Senhor e a confiar somente no Senhor diante de todas as situações da vida. Que também, ó Deus, o Senhor derrame bênçãos ricas sobre a vida dos nossos aniversariantes. Que eles possam, ó Deus, contar os seus dias em Tua presença e que a sabedoria possa fazer parte da maneira como eles se relacionam contigo, com os outros, com este mundo de uma maneira geral. Nós oramos assim agradecidos também
pelas nossas aulas que se iniciarão agora há pouco, que o Senhor possa estar abençoando cada turma, cada professor, e que toda a equipe que tem trabalhado para dar assistência, ó Deus, os diáconos e os demais envolvidos, ó Deus, nesse processo, que todos nós consigamos fazer o nosso trabalho com celeridade e eficiência. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós já nos preparamos para as nossas classes, lembrando os professores que as nossas aulas começam 9h30. Os irmãos terão até 10h30 para encerrar a aula definitivamente, já com o desenho, já com o abraço, com o avental, naqueles que vão poder fazer com o avental, já com as perguntas feitas. As aulas encerram 10h30, tá bom? Fiz a maior confusão, né? Semana passada aqui com vocês. É típico, né? De mexer com data e horário comigo é terrível. Mas, me retratando aí, lembrando os irmãos que o nosso culto começa 9h, se encerra 9h30 e que as nossas aulas começam 9h30 e terminam 10h30. Não haverá diácono na porta chamando os irmãos, tá bom? Cuidado com o horário. Bote aí o despertador para você não passar do horário, porque os pais das crianças estarão esperando você aqui à porta, tá bom? Deus abençoe. Boa aula para vocês. Vão na santa paz do Senhor. Som. Oi. Irmãos, o nosso microfone, a tribuna do povo, vai ficar aqui disponível, tá? Para as perguntas. Vocês vão poder vir aqui à frente. Quando vocês vierem se dirigir à pergunta, é só ligar o microfone, tá bom? Nós vamos deixar desligados para não dar microfonia, certo? Vocês vão poder participar. Quando o professor, é claro, dá uma oportunidade, vocês vão poder participar fazendo as perguntas aqui. Fazer aqui, porque se você não fizer aqui, os irmãos de casa não podem participar da sua pergunta, tá bom? É a importância de fazer no microfone. Queridos, bom dia. Estamos iniciando a exposição da nossa lição, depois da devocional. Muito bom que a gente esteja aqui, que possa estar aqui. Damos as boas-vindas a todos, não só os que estão aqui presentes no templo, quanto também aqueles irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Sejamos, então, participantes desse momento. Eu reconheço que essa lição é um pouco complicada, um pouco difícil, mas eu gostaria, então, por isso mesmo, que você prestasse bastante atenção e que você estivesse envolvido com o que estaremos aqui fazendo. O período abrangido pelos eventos desta lição é superior a 1000 anos. Então, são muitos assuntos, muitas dúvidas possíveis, e você terá a oportunidade de vir à frente, usar o microfone para expor as suas dúvidas ou acrescentar qualquer comentário. Eu só gostaria que você fizesse pergunta exatamente sobre aquilo que está sendo estudado, aquilo que está sendo proposto. Porque, como as dúvidas podem ser muitas, e a gente sempre tem dúvidas a respeito de todo o assunto discutido, a gente gostaria que não fugisse do tema.
nós exporemos logo em seguida. Obrigado, irmão. Obrigadão. A gente vai expor o tema. E dentro desse tema você pode fazer qualquer pergunta. Venha à frente para que todos aqueles que nos acompanham pela internet possam também ouvir. Você está desafiado a participar, inclusive colocando suas dúvidas, suas sugestões e o seu complemento. O nosso tema hoje é de Noé a Abraão. Por isso é que eu disse que temos um período superior a 1000 anos. Não é que entre Noé e Abraão tenha corrido, ou Abraão tenha corrido mais do que 1000 anos. É que cada um deles viveu durante muito tempo. E há, inclusive, uma superposição de existência de Noé a Abraão de cerca de 50 anos. Abraão nasceu antes de Noé morrer. Se eles se conheceram, a Bíblia não diz, mas pelo menos eles coexistiram. E é muito provável que eles tenham sim se conhecido, Noé e Abraão. Então, esse período bastante grande pode suscitar muitas dúvidas e você está desafiado a participar. O texto básico que estaremos utilizando são os capítulos 10 e 11 da nossa Bíblia em Gênesis. Não estaremos lendo agora, preciso dar algumas informações antes, alguns comentários antes, para que a gente possa aproveitar a leitura do texto, que não é muito desafiadora em si, mas que tem sim muito conteúdo. Estaremos então estudando este texto. Temos apenas 1 hora, ou pouco menos de 1 hora. Então, pretendemos ir um pouquinho rápido, mas não pretendemos deixar de expor aqui os assuntos que são relacionados. Começo com este versículo de Hebreus 11:1. Os irmãos aqui presentes podem acompanhar pelos slides que estão sendo expostos. Isso ajuda no entendimento e ajuda no acompanhamento. Os irmãos da internet ainda não podem contar com esse tipo de facilitador. Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não estaremos aqui demonstrando nada. Isso aqui não é uma aula de exatas. Isso aqui pretende ser uma lição bíblica, uma lição de fatos bíblicos, uma lição que culmina com conhecimentos ou com afirmações teológicas. E o que vai da teologia, na teologia, é obra da nossa fé. Tenhamos fé no que a Bíblia diz, não no que o professor diz aqui à frente. Só para dar uma caminhada em um rumo, fazer um link com as lições anteriores, a lição de número 6 diz que Deus cumpre a aliança com o seu povo. O que ficou assim bem resumidamente dessa lição: Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. A lição de número 7, que é a lição anterior, lição da semana passada, diz que em Noé, Deus sustenta seu propósito de redenção. O mundo tem altos e baixos, o mundo tem acontecimento, tem frustrações, mas o plano de Deus não se altera. E quem garante isso é Ele próprio. Então, em Noé, isso você deve ter visto na semana passada, Deus sustenta o seu propósito de redenção. E em Noé, a humanidade recomeça. Na lição de hoje, nós vamos ver que as promessas de Deus definem as gerações, e não o contrário. Fica parecendo que as coisas acontecem e que Deus intervém a partir dos acontecimentos. Nós vamos dizer o seguinte: Deus intervém e as coisas acontecem. É isto que nós pretendemos demonstrar com a lição de hoje. Isso resulta na seguinte afirmação, que é incontestável e deve ser resultado da nossa fé. Como dissemos no início, através do primeiro versículo do livro do autor aos Hebreus. Deus está na direção da história. Deus a tudo conduz. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, Deus tem um ponto onde Ele quer chegar e Ele chegará sim. A introdução da nossa lição na sua revista, você que é matriculado na escola dominical deve ter essa revista, a introdução faz essa afirmação:
Genealogias costumam ser subestimadas e até ignoradas na leitura bíblica. Difícil ouvirmos sermões e estudos sobre genealogia. Você concorda com isso? É muito difícil. Você gosta de ler lista telefônica? Eu acho que é meio complicado, não é? E fica parecendo que genealogia é muito parecido com lista telefônica. Fulano nasceu, viveu, teve filhos e filhas e morreu. Fulano nasceu, viveu, teve filhos e filhas. Mas será que não existe por trás disso uma informação que Deus quer passar para nós? Essa atitude de desprezar genealogias despreza também parte da revelação de Deus e do progresso dessa revelação. Deus se revela progressivamente através da sua palavra na Bíblia. Se nós pularmos as genealogias ou desprezarmos o que ela contém, nós estaremos desprezando parte da revelação de Deus que ele pretende com essas genealogias. Você gosta de genealogia? Eu acabei perguntando, você gosta também de ler lista telefônica? Acredito que não. Não é fácil a gente ler. Fulano nasceu, teve filhos e filhas, gerou fulano, beltrano, ciclano e morreu. Mas é muito importante que a gente entenda. Aqui, destacar exatamente esse ponto, de que genealogia não pode ser desprezada. O nosso texto de hoje contém 64 versículos. Eu confesso para vocês que também não me sinto muito atraído por genealogias. E eu ler aqui à frente, para você acompanhar 64 versículos, eu achei que poderia ficar chato. Mas eu pensei, eu estarei me rendendo a esse desprezo à genealogia. Então eu pretendo ler sim, rapidinho, gostaria que você abrisse daqui a pouco, não agora, ainda que nós temos algumas informações. O texto básico nós leremos tudo. E não apenas aqueles que são mais representativos para o nosso foco. E aí fica a pergunta, e por que genealogias são importantes no estudo bíblico? Nós pretendemos, ou nós vamos responder a esta questão. O que é que genealogia tem, então, de importante dentro do estudo bíblico? As genealogias, de modo geral, fazem a ligação entre personagens bíblicas distantes. A genealogia começa com Adão, passa por todos os personagens e chega até Cristo. O foco sempre é Cristo, porque a Bíblia fala de Deus conduzindo a redenção em Cristo. Então, a genealogia faz a ligação. E o que nós pretendemos fazer hoje, e é o tema da nossa lição, é essa relação ou ligação entre Noé no passado e Abraão dentro da linhagem que trouxe até Jesus. As genealogias também fornecem detalhes importantes sobre alguns personagens. Aqueles que são representativos, muito pouco ou bastante ou extremamente representativos na linhagem de Cristo, estarão sendo evidenciados. Evidenciam o caminhar das coisas na história da humanidade. Isso quer dizer o seguinte, como Deus agiu para que as coisas caminhassem assim. E não é como as coisas caminhassem para que Deus pudesse agir. Entenda bem isso. As genealogias também contribuem para o entendimento da história. Como é que a história se desenrolou pela ação de Deus. As genealogias também apontam para a soberania de Deus sobre a história, o cumprimento de suas promessas e o desenrolar de seu plano de redenção em Cristo e até Cristo. Genealogia nos conduz a Cristo. E quando Cristo veio pela primeira vez e ele voltará, quando ele veio pela primeira vez, o plano da redenção foi concluído em Cristo. A Bíblia não para na vinda de Cristo, porque ele voltará. E aí sim todo o plano estará sendo consumado. Se ficar alguma dúvida, por favor, levanta. A Bíblia concentra-se nos personagens que estarão ligados mais diretamente à história da redenção. Há povos e há pessoas e há personagens mais significativos e outros periféricos. Você vai ver que nessas genealogias são citados muitos nomes, mas em cada uma delas Deus pega um nome para falar, este aqui nos conduzirá a Cristo. Este daqui faz parte da linhagem de Cristo. Então, aparecem nomes, desaparecem nomes. Alguns nomes são evidenciados
Isso faz parte do plano de Deus. A Bíblia aponta para Cristo, então as genealogias apontam para Cristo. Quando nós falamos em nações derivadas de personagens bíblicos, nós estamos afirmando que todas as nações são necessariamente afetadas pela pessoa e pela obra de Cristo. Nações que surgem a partir de certas ocorrências, elas estão e estarão e sempre dependerão da vida, obra, pessoa de Cristo. Nós vamos adotar a estrutura da tua revista para valorizar o fato de você ter estudado em casa a tua revista. Agora sim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 10 de Gênesis, para que a gente pudesse ler aqui à frente. Eu leio para ganhar tempo. Se nós fôssemos ler juntos, com certeza perderíamos mais tempo, temos um tempo curto. Gênesis 10 e 11, eu leio com alguns comentários que depois estarão sendo um pouco mais esclarecidos. Gênesis 10 diz o seguinte, e tem como um subtítulo da Sociedade Bíblica, os descendentes dos filhos de Noé. E assim que começa o versículo de número 1 de Gênesis 10. Esse mapa que você que está presente aqui, você está vendo um mapa projetado? Esse mapa mostra como é que Deus espalhou os descendentes de Noé por todo o mundo conhecido da época, até porque havia lugares em que não havia pessoa nenhuma. Então Deus fez com que esse mundo fosse ocupado mais ou menos dessa maneira. Você não precisa guardar nada, né? Só para ter uma ideia de como Deus fez. Diz assim o versículo número 1, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Interessante aqui dizer o seguinte, Noé teve 3 filhos, nasceram-lhes, é voz passiva, você concorda? Foram nascidos de Noé esses 3. Isso significa que não foi obra de Noé o nascimento dos 3. Embora ele tivesse, obviamente, a intervenção biológica com a sua mulher, foi Deus quem assim definiu que deveria ser. Nasceram-lhe, foram-lhe nascidos os seguintes filhos, porque Deus é que agiu. Essa é a voz passiva, é uma providência divina para a humanidade. Agora, o detalhamento, percebe que não é na mesma ordem, Sem, Cã e Jafé, e esses 3 nomes, toda vez que aparecem na Bíblia, aparecem nesta ordem, Sem, Cã e Jafé. Mas, de propósito, aparece agora a descendência de Jafé em primeiro lugar. Dos 3, Jafé é o que tem menor importância em todo o contexto. Mas não quer dizer que não tem importância. São os filhos de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Bezeque e Tiras. Os filhos de Gomer. Por que ficaram para trás os demais? Porque Deus estabelece uma linha. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes, agora vem a formação das nações. Uma delas já está aqui definida. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. O clã de cada um desses descendentes de Jafé acabou ocupando uma certa região da terra. Depois vem Cã. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, novamente um escolhido entre os demais. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Olha, se você tiver que procurar um nome para um filho seu, ele tem uma sequência boa aqui, sabe? Todos muito lindos, muito bonitos. Não sei se ele vai gostar depois. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Me parece que isso aí já soa mal. Começou a ser poderoso. Ele se tornou grande entre os homens. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod. É como se fosse um provérbio. Você quer comparar alguém poderoso com alguém? Compare com Nimrod. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor.
E aí se estabelece, a partir dos filhos de Cã, o princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Ananim, a Leabim e a Naphtuim, a Patrocim, a Casluim, de onde saíram os filisteus. Você se lembra dos filisteus? Que Canaã teve que em Canaã os israelitas tiveram que destruir? Pois é, tudo primo, tá? Tudo primo. E a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus. Isso também faz parte da ocupação da Canaã. Eles estavam lá porque foram espalhados pelo próprio Deus. Aos Eveus e aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. A Sem, agora a descendência de Sem, o terceiro, embora ele fosse o mais velho dos filhos de Noé. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber. Muito importante que a gente pense nesse nome. E o irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Quais são os filhos de Sem? Versículo 22 diz que os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Us, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Eber. Repetido pela segunda vez, Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Madá, a Selefe, a Hazar-Mavé e a Gerá. A Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Alfair, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Agora a sequência é a formação e geografia das nações, geradas pelos filhos de Sem. E habitaram desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e entre suas nações, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, versículo número 22, que encerra o capítulo 10. Segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Os historiadores, os teólogos, os comentaristas bíblicos chamam essa sequência de versículos, esta genealogia, de tábua das nações. Daqui saíram todas as nações da terra. Falaremos um pouco mais a respeito desse termo, ou dessa expressão tábua das nações. Embora não seja bíblico, mas é interessante esse ajuntamento de informações. A partir dos filhos de Noé, toda a terra foi ocupada. E tudo que existe hoje veio de Noé. Versículo de número 11, dá uma interrupção na genealogia. Voltaremos na sequência a partir do versículo 10. Mas o capítulo 11, de 1 a 9, fala de uma tal de Torre de Babel. Na verdade, não fala só sobre a Torre de Babel. Fala de algo muito mais importante, é sobre a construção de uma cidade chamada Babel. A Torre de Babel nem foi aquilo que provocou a ira do Senhor, embora tenha contribuído. Mas foi a construção de uma cidade chamada Babel. A gente costuma dar destaque à Torre de Babel. Esse termo não aparece na Bíblia, mas aparece sim na Bíblia uma cidade chamada de Babel. Os historiadores, os sociólogos, os comentaristas bíblicos acabam falando em Torre de Babel, e até o subtítulo da sua Bíblia, se ela for da Sociedade Bíblica, fala em Torre de Babel, mas não é um texto, não é um termo bíblico. Tá? Diz assim o versículo de número 1 e seguintes do capítulo 11 de Gênesis. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar.
Há muito comentário a respeito disso. Eu digo, não perca tempo com isso. Qual era a linguagem falada naquela época? Não sei, e ninguém sabe. E não adianta fazer especulação. Nós temos muitas informações para fazer especulação. Há quem diga que era hebraico. Se você perguntar para o pessoal que leu o Alcorão, vai dizer que era o árabe. Não interessa. Interessa o seguinte, havia uma só língua, porque todos eram descendentes de uma única família. Todo mundo falava, todo mundo se entendia. Tá? É isso que a Bíblia quer dizer. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, agora então vem o problema da cidade de Babel e da torre de Babel. Deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os 3 tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Esse era o problema. E uma torre. Essa torre era também um templo de adoração, cujo tope chegue até aos céus. E tornemos célebre o nosso nome. Olha aqui o pecado. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus queria que eles fossem espalhados. Isso está no capítulo 1 de Gênesis, versículo 18. Isso está em 9:1 também de Gênesis. O que Deus disse para Adão, crescei, multiplicáveis e ocupai a terra, ou se espalhem pela terra, ele disse também a Noé. E eles simplesmente quiseram se plantar naquela região. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Aqui repete 2 vezes a palavra, repete a cidade e torre, tá? Que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Ele quer dizer, isso tem um probleminha, tá? Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, pois, desçamos, olha a trindade, desçamos, o Deus Trino desce. E o desce aqui significa que ele se preocupa com o que está acontecendo e resolve agir. E confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. E a torre? Agora aqui não é citada a torre. Até porque o autor desse texto, Moisés, ele percebeu e ele quis transmitir essa ideia de que o principal pecado era a construção da cidade. Não desprezemos a construção da torre, mas o problema começou com a construção da cidade e na cidade uma torre. Chamou-se-lhe, esse chamou-se-lhe é a cidade, por isso o nome de Babel. E nós vimos lá na genealogia de Nimrod que ele começou a sua nação a partir de Babel. Tá? Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície dela. Deus agiu a partir da construção dessa cidade, dessa torre, para que ninguém ficasse plantado, porque o propósito de Deus não era isso. Embora não fosse da linhagem de Cã que Deus construísse a genealogia de Cristo. Fosse a partir, sim, de Sem. Deus queria que toda a terra fosse ocupada. E as ações dele fizeram isso que você está vendo, você que está aqui presente no mapa. Toda a região foi ocupada pelos descendentes de Noé, por providência de Deus. Então a formação dos povos vem a partir da ação de Deus com esses descendentes. Concluindo agora, porque nós voltamos, embora tenha sido citada no capítulo 10, a descendência de Sem, voltamos para esclarecer. Eu falei que Deus escolhe, dentre todos aqueles nomes que compõem a genealogia, Ele escolhe aqueles que direcionam a Cristo. Veja bem isso. Tudo que você lê na Bíblia, que você pensa que é insosso, que é sem graça, tem um propósito e tem um direcionamento feito pelo próprio Deus. E agora ele volta, no versículo 10 do capítulo 11, a falar dos descendentes de Sem. Por quê? Porque é de Sem que haveria de vir Jesus. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade. Bom nome para o teu filho, tá? 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos
e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. Éber, que já tinha sido citado, volta aqui, e você vai perceber que ao longo dos 2 versículos ele é citado 7 vezes. Será que isso tem alguma coisa a ver com Cristo? Sim, é de Éber que vem os hebreus, tá? Éber é considerado o patriarca, o pai da nação hebraica. Embora Abraão seja o pai de todos os hebreus, mas é em Éber de quem haverá de vir Abraão que começa a linhagem escolhida por Deus. Viveu Salá, então, versículo 14, 30 anos, gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu a Éber 34 anos e gerou a Peleg, que também faz parte da geração de Jesus. E depois que gerou a Peleg, viveu a Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Éber, então, é até aqui citado 7 vezes nesses 2. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Naor, avô de Abraão. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Esses filhos e filhas não são citados, tá? Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera, pai de Abraão. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Deus destaca aqui nessa genealogia o pai de Abrão, porque é daí que haveria de sair a linhagem de Cristo. E Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Estudamos isso na lição de número 3. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filha de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Vocês percebem que Deus deu o chamado de Deus foi para Abraão. Mas aqui fica claro para nós que interessam os patriarcas. Era um regime patriarcal de família. E aqui diz o seguinte, que tomou Tera Abraão. Ele foi junto, mas o chamado foi para Abraão. E a partir daí, então, Deus haveria de agir. Tera foi junto e morreu numa sequência. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã, acompanhando Moisés. Alguns comentários que a gente poderia fazer a respeito de tudo o que nós lemos. Eu espero que tenha sido, se não prazerosa, mas pelo menos esclarecedora a leitura, a partir dos comentários que a gente coloca. A Tábua das Nações, que é a genealogia que está no capítulo 10, traz uma série de informações para nós. E é o único documento histórico existente na humanidade que trata da formação dos povos. Não há documentos históricos além deste. Então a importância é muito grande. É claro que depois, juntando com outros documentos históricos posteriores, chegou-se a conclusões de que povos eram esses, quais os nomes de cada um deles, ou de onde vieram. Nós costumamos classificar o ser humano em cores, se percebe? Os brancos, os negros, os amarelos, os vermelhos. Os amarelos são os asiáticos, os vermelhos são os índios, os negros são os africanos e os aborígenes, e os brancos que são aqueles que se acham. Tá? Na verdade, não podemos fazer esse tipo de classificação. Todos viemos da mesma origem.
Essa tábua das nações, como nós acabamos de ler, traz algumas informações que se repetem. Clã, que família, que grupo, que nação se formou a partir de que com a sua esposa formaram um casal, e a partir daí, com um idioma próprio, a partir de Babel, ocuparam territórios e formaram nações. A tábua das nações, então, traz essa informação. E essa tábua das nações, ou essas nações que se espalharam, foram providência do próprio Deus, que impôs uma confusão de línguas em Babel. Ninguém mais se entendia. Já que não se entende, eu entendo a minha família, vamos para um canto. Você entende a sua, vai para outro. E Deus promoveu o espalhamento dessas famílias. A tábua das nações também traz a informação sobre a soberania de Deus. Foi Deus agindo para que assim acontecesse, em tornar cumprida a sua ordem, que está em Gênesis 1:18 e Gênesis 9:1. Ordem dada por Deus a Abraão, a Noé, em 9:1, e dada a Adão e Eva em 1:18 de Gênesis. Encher a terra. Espalhe-se, multiplique-se e encham a terra. É o documento humano mais antigo a proclamar a unidade da raça humana, acabei de falar. A raça humana, então, perfaz uma única família e fornece base contra qualquer forma de discriminação. Não existem brancos, não existem negros, não existem amarelos, não existem vermelhos, existem os descendentes de Noé. Todos nós. Se eu perguntasse no início da aula, você conhece algum descendente de Noé? Era até possível que você falasse que não conhece. Se você olhar do lado, você vai ver um descendente de Noé. Se você botar um espelhinho, você vai ver que você também é descendente de Noé. Somos todos uma única família. E qualquer forma de discriminação é errada e vai contra o propósito de Deus. A tábua das nações, como está no capítulo 10, começa ou inicia com os jafetitas, que são os filhos de Jafé, mais distantes de Israel, aqueles que ocuparam terras mais afastadas. Continua com os amíticos, que são os filhos de Cã, os descendentes de Cã, e vieram a ser vizinhos de Israel. Eles deram problema. Aquelas guerras todas, aquelas ocupações todas, aquele problema que Israel viveu, é com seus primos, descendentes de Cã. E por último, não menos importante, aliás, mais importantes, vem os semitas. Já ouviu falar em semitismo e antissemitismo? Que é uma propensão a respeitar e favorecer Israel, ou então ir contra Israel? Pois bem, são os descendentes de Sem, filhos de Sem, dos quais vem Israel, e de Israel vem Jesus. E Éber, que nós falamos que é citado 7 vezes nesses 2 textos, apesar de Éber estar distante 3 gerações de Sem, ele é mencionado na abertura da árvore genealógica dos semitas, indicando que os descendentes de Éber são de importância especial. Embora a gente costuma dizer que o pai Abraão é o pai da geração de Israel, nós dizemos que a geração começou a ser chamada de Israel, não com esse nome, mas escolhida por Deus já em Éber, de onde vem o nome Hebreus. Com base essa é uma informação que, se você quiser mais informações a respeito desse assunto, há um livro muito bom editado pela nossa editora do Cultura Cristã. Com base nessa tábua, o comentarista bíblico Bruce Waltke construiu um quadro detalhado sobre as nações derivadas de cada um dos clãs dos descendentes de Noé. É o livro Comentário do Antigo Testamento, os capítulos que tratam sobre Gênesis. Tá? Eu gostaria de concluir essa tábua das nações com o versículo 26 do livro de Atos, no seu capítulo 17. Foi quando Paulo comentando com os gregos que tinham uma homenagem ao Deus desconhecido, e Paulo querendo provar aos sábios, entre aspas, grego, que aquele Deus não era assim desconhecido. Podia ser desconhecido para eles, mas era muito conhecido. E é o Deus de sempre, é o Deus dos judeus, o Deus da Bíblia. Ele disse o seguinte: esse Deus é o Deus que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Percebe como isso aí está relacionado com esse
essa genealogia que nós expusemos aqui, de um só, fez toda a raça humana. Esse um só começou em Adão, mas ele voltou a ser um só em Noé, quando toda a humanidade foi reconstruída. Havendo fixados os tempos previamente estabelecidos, Deus imprimiu a sua marca e o seu direcionamento sobre as coisas e os limites da sua habitação. Parece que Paulo aqui, falando aos gregos, ele diz o seguinte: tudo isso que vocês estão vendo aí é obra de Deus com o propósito de ocupar a terra e direcionar todos os acontecimentos. Agora sobre a torre e a cidade de Babel, embora a sua revista fale só sobre a torre de Babel, eu vou dizer que tão importante ou mais importante é a cidade. Essa cidade foi fundada por Nimrod. O próprio texto diz que ele foi valente caçador e homem poderoso. Ele foi um grande líder, descendente, era neto de Cã. E ele estabeleceu uma linhagem ímpia que se revoltou. Aliás, o próprio nome, Nimrod, dado pelo seu pai, significa rebelde. Parece que o pai quis dizer o seguinte: seja diferente, mande nas coisas, seja importante, seja um grande caçador, seja um homem poderoso, seja um grande líder. E ele realmente assim foi. Ele estabeleceu uma linguagem ímpia, distante do Senhor, rebelde. E que o texto, em capítulo 11, versículo 5, diz: filhos dos homens. Aqueles lá não eram os filhos de Deus, eram criaturas de Deus, porque eram rebeldes e se revoltaram contra Deus. Qual foi o pecado desse povo que criou a cidade de Babel e a torre dentro dela? Recusa em se espalhar, ocupar a terra. Não quiseram fazer isso. Povoar a terra, tornar o próprio nome célebre. O texto que nós lemos: sejamos conhecidos, sejamos célebres, nome célebre. E desprezaram o governo de Deus. Deus governa o mundo. Se você se revolta, Deus vai agir. Pode ter certeza. Você jamais será vencedor contra Deus. A torre, dentro desse contexto, representava apenas uma desconfiança em relação a Deus. E o propósito era alcançar os céus por meios próprios. Nós vemos isso hoje em certos tipos de teologias, quando as pessoas acham que sozinhas alcançarão a salvação. É muito parecido com a Torre de Babel, tá? E Deus pode espalhar tudo isso, porque por meios próprios nós jamais alcançaremos os céus. Ainda em relação à torre, o fato de que Deus confundiu a linguagem de toda a terra, todos, não foi só os descendentes de Cã e muito menos só os descendentes de Nimrod. Toda a terra foi confundida em sua linguagem. Reflete o intento de Deus de refrear mais uma vez a maldade humana. Ou você acha que não? Espalhando essa confusão, não há aquela união toda em cima de um propósito humano, e o propósito humano é sempre de se voltar para o pecado. Uma afirmação agora: a divisão de governos e línguas refreia os propósitos malignos dos homens. Embora seja um obstáculo à evangelização na nossa ótica, a existência de múltiplos governos e múltiplas línguas, ele refreia a malignidade do ser humano. Do Pentecostes, está lá em Atos, no livro de Atos, Deus redime a segregação feita em Babel. Em Babel, Deus espalhou as nações com seus povos, línguas e nações. Em Pentecostes, Deus reúne novamente todos os povos dentro de um único propósito: serem salvos por Jesus. E a colheita do Evangelho, e o Evangelho é Cristo. A colheita em Cristo é mundial e não apenas direcionada a um único povo ou a uma única nação. Se as línguas foram multiplicadas lá, são reunidas agora no Espírito Santo. Para o Espírito Santo, as línguas não são impedimento. Nós devemos evangelizar na língua que for. Se você não conhece, alguém conhece. O que nós temos que fazer é contribuir para aquele que conhece possa ser um evangelista. Em Cristo, pela ação do Espírito Santo, não há mais divisões étnicas de povos e nações, nem linguísticas. A língua não atrapalha mais.
todos os salvos são um único povo. Espalhados, hoje somos os salvos, todos um único povo, a família de Deus. Como é que Deus constrói ou edifica a fundação ou o fundamento das suas ações? Não é que Deus esteja preso a isso, mas Deus tem a maneira de agir, estabelecida por Ele próprio. Gênesis 11, que nós lemos, termina com a genealogia de Sem. A genealogia de Sem aborda as gerações ligadas ao plano redentivo para introduzir a história de Abraão. Essa genealogia levou até Abraão. E nós sabemos que quando Mateus inicia o seu livro, o seu evangelho, o evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, Mateus retoma a genealogia desde Abraão. Que Cristo é filho de Davi e Davi é filho de Abraão. Então aí conclui para a chegada até Cristo. A escolha de um entre os filhos para compor a linhagem do plano redentor evidencia o propósito da eleição. Olha aí uma informação teológica muito importante. Muitos nomes, Deus fala, esse aqui. Por que esse aqui? Porque Ele escolheu que assim fosse. Por que Sem e não Jafé ou Cã? Porque Deus quis que assim fosse. Por que não um dos filhos de Sem que não fosse aquele que Ele escolheu? Deus escolhe e Deus dá atribuição. Um exemplo disso é entre os filhos de Sem, Deus escolhe Arfaxade para compor a linhagem de onde haveria de se vir o Salvador. Isso está no texto que nós lemos. A eleição se sobrepõe ao conceito de progenitura, que era amplamente respeitado e conduzido em todos os clãs do Antigo Testamento. De Noé vem Sem, de Sem vem Peleg, e de Peleg vem Abraão. Não necessariamente direto, há gerações intermediárias, mas de um vem um, de outro vem outro, de outro vem outro. E essa sequência indica o seguinte: Deus escolheu nomes, Deus escolheu pessoas. Tá? A genealogia de Abraão a Cristo, nós já falamos, é registrada em Mateus, capítulo 1, versículo 1 até 16, e o prólogo deste texto é livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, dizendo o seguinte: é importante que você saiba que Jesus Cristo veio de Davi, Davi veio de Abraão, Abraão veio de Noé, tá? Onde tudo começou. De uma população dispersa, Deus levanta toda uma linhagem que conduz a Cristo. A descendência de Abraão gerou a Cristo, mas os seus não o receberam. Aí é que vem agora a inclusão dos gentios, que já era prometida desde o livro de Isaías. O propósito de Deus sempre foi esse, não é que Deus tenha mudado. Em Cristo, Deus reúne todos os dispersos, independentemente de raça, língua ou nação. As promessas dadas por Deus a Abraão se cumprem em Cristo. Aqui vem a aplicação imediata para a nossa vida, para o nosso entendimento, para que a gente respeite e abrace a teologia reformada. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, isso é Paulo falando aos crentes de Gálatas, e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo incluído aqui. O descendente de Abraão é Cristo, tá? Citado na Bíblia. Ainda em Gálatas, capítulo 3, versículos 7 a 9, sabei, pois, que os da fé, aqui nós nos incluímos, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você é da fé em Cristo? Se você é filho de Abraão, tá? Ora, tendo a Escritura previsto que que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo o seguinte: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você está incluído em tudo isso que nós lemos. E você faz parte dessa genealogia. Embora ela não esteja escrita em lugar nenhum, esteja escrita no cartório, mas você é descendente de Abraão. Tá? Porque hoje você é incluído pela fé. Gostaria de concluir rapidinho, porque nós já estamos. Não, eu achei que, gente, falei tanta coisa aqui que acho que é porque eu gastei muito o vernáculo, acabei achando que o tempo passou tão rápido. Ainda falta 12 minutos. Nós vamos concluir sim, e vamos lançar um desafio.
mas eu gostaria que você, até aqui, tem alguma dúvida que gostaria de expor? Só peço que você venha até o microfone para que todos ouçam, para que eu também ouça melhor e principalmente aqueles que estão em casa saibam qual a tua dúvida, que também pode ser a dele. O que você gostaria de perguntar ou expor nesse momento até o que foi dito aqui? Porque o que nós vamos fazer na conclusão é um apanhado sintético do que foi dito. Se não, é o caminho. Testando. Oi. Pronto, agora está funcionando. Se você quiser ver, não precisa nem ligar o microfone, que já está ligado. Mas se você não quiser, eu continuo e você pode interromper a qualquer momento, tá? A conclusão é simplesmente um fecho relativo a tudo quanto foi dito até aqui. Alguma pergunta, meus irmãos? Pois não, minha jovem. Essa jovem de verde ali, nova, gente, visitante na nossa... Cássia, por favor, venha até a frente para que todos ouçam a tua bela voz. Pastor, ela é muito alta, dá uma viradinha. Vergonha nada, Cássia. Por favor, diga alto e bom som. Eu tenho... Talvez seria uma observação. Abraão, ele foi pai na velhice, certo? Foi? Pai. Pai da velhice. Isso. Mas os antecessores dele tiveram filhos com 100, cento e tantos anos, 500 anos, e ainda gerou filhos e filhas. Se era comum eles serem pais tão mais velhos, por que Abraão e Sara tiveram tanta dúvida na promessa de Deus na vida deles? Eu acho que... E só mais uma coisa. Sim. Deus escolheu pessoas ao longo das gerações para terem a sua função na vida deles. Então, por que a primogenitura era tão importante? Se não era o primogênito que ia dar essa sequência, entendeu? Era a pessoa daquela geração. Sim. Okay? Só isso? Pretendo responder. Vamos ver se... A primeira coisa, Cássia, em relação a... Já que todo mundo tinha filhos, inclusive nós vemos entre esses patriarcas, quem teve filho até com 500 anos, por que Abraão se assustou quando aos 75 anos ele recebe de Deus a informação de que ele teria um filho? E que esse seria o filho que haveria de gerar a nação de Israel. Eu digo para você que eu acho que ele já conheceu o McDonald's, o fast food, muita pressa. E demorou anos e anos, 14 anos para que ele tivesse o filho. Então ele resolveu apressar. E outra coisa, Abraão não teve apenas Ismael e Isaque. A Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas. Ele teve outros filhos e outras filhas. E ele casou novamente. Por que ele achou que ele não daria conta com Sara se ele ainda casou novamente com mais de uma mulher? Mais de uma vez. Ele viveu muito tempo. Não há resposta bíblica para isso. Tudo que dissermos vai ser conjectura. De qualquer forma, eu entendo o seguinte, aquilo deve ter despertado nele e na mulher dele, até porque a mulher dele, quando recebeu essa informação do anjo, ela riu, você lembra? Ela riu, falou assim, mas como é que eu vou gerar alguém? Ora, pessoas muito mais velhas que ela geraram. Mas eu acho que na ótica deles, humana deles, eles acharam que eles não tinham mais condições. E outra, aconteceu depois também por determinação de Deus e por providência de Deus. Não é que eles teriam naturalmente esses filhos. Então, eu acho que a doutrina do fast food entra a pressa. E Ismael nasceu da pressa. E o filho do pecado veio porque Abraão não resolveu esperar. E Sara, principalmente, resolveu oferecer Agar para ele, para que o filho aparecesse logo. E segundo, por que da progenitura? Não é? A progenitura, ela era importantíssima no aspecto de manutenção de um clã. Nós sabemos hoje, até do relacionamento que nós temos, principalmente em questões empresariais ou de trabalho, que ainda que você tenha 30, 40 pessoas envolvidas com o projeto, há sempre necessidade de ter um que seja o chefe,
Um que seja aquele que há de estabelecer regras e é aquele que haverá de, por fim, decidir. A manutenção dos clãs de cada um desses chefes de família é que essa sequência, essa continuidade caísse no filho mais velho. Mas Deus não se sujeita a isso. Deus estabeleceu um plano para a redenção. E Deus não estaria obrigado a escolher o filho mais velho, você percebe? Porque Deus tinha um propósito. Se Deus fosse obrigado a respeitar uma ótica humana de que o mais velho manda, Deus estaria sujeito a regras humanas. Então, na ordem, na história da redenção, Deus escolheu quem Ele quis. Não necessariamente o primogênito. Caim nasceu antes de Abel. Mas Caim não foi escolhido. Assim como Ismael nasceu antes de Isaac. Mas Ismael não foi escolhido. Você percebe? Deus não se sujeita a regras humanas. E a progenitura, embora fosse uma orientação dada por Deus, uma regra dada por Deus, é para a manutenção dos clãs. Mas não para dar suporte ao plano de salvação. Ficou esclarecido? Eu espero que seja isso, se o pastor concordar comigo, senão ele pode... Som. Bem, eu concordo, só gostaria de acrescentar, não tirar. Gênesis 6, versículo 3, ou seja, antes do dilúvio, quando Deus constata a corrupção do gênero humano de uma maneira assim exacerbada, o texto diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, você observa que antes do dilúvio já há uma fala nas Escrituras sobre a diminuição dos anos de vida da humanidade. Eles não passariam a viver tanto. Mas aí você pega o texto que o irmão acabou de ler, nosso professor, de Gênesis, e você vê que existem pessoas que vão viver mais de que 120 anos. Mas isso é uma exceção. Na grande maioria, essas pessoas vão ver menos. E outra realidade também que a gente precisa considerar é que quando o anjo chega a Abraão para anunciar o nascimento do seu filho, a estrutura da vida de Abraão e de Sarai já era bem prejudicada. A lataria já estava gasta. Porque ele faz referência a isso. Ele disse assim: como é que eu, sendo velho já, e Sara já tendo perdido o vigor no que diz respeito às regras, como é que nós vamos ter filhos? Se ela já entrou, entre aspas, na menopausa, né? Naquele conceito ali. Então veja que a condição dele era de alguém que, apesar de não ter vivido ainda 200, 300 anos, mas já estava bastante prejudicada, né? O processo de envelhecimento dele já era um fato. Ele constata isso no texto. Então a gente precisa observar, acrescentando o que já foi dito, esse detalhe, né, que há uma restrição, né? Tanto é que estamos vivendo, não sei se por conta da comida do fast food, não sei se por conta também da comida do fast food, mas nós estamos vivendo menos. E essa é uma constatação que nós temos hoje em toda a humanidade. Quando encontramos alguém que viveu mais de que 100 anos, nós já dizemos que é um milagre misturado com câncer e enfado, né? Por conta dessa situação aí do envelhecimento. De qualquer forma, eu acho que o homem sempre foi ansioso. Se você perguntasse naquela época a Abraão se ele achava que se Sara morresse, ele voltaria a se casar e voltaria a ter filhos, ele daria risadas. No entanto, isso aconteceu. Isso tudo fazia parte do plano de Deus. E todos esses personagens que não são principais dentro das genealogias fazem parte da história também. Deus escolhe uma linhagem para chegar até Jesus, mas os demais são só figurantes, mas os figurantes fazem parte, percebe? De onde foram compostas as nações? Com os personagens principais e com os figurantes. Tá? Então, Abraão, eu acho que ele, sim, ele atendeu ao apelo de Sara
para que ele coabitasse com Agar por causa, na minha ótica, de um senso humano de fast food, de pressa em que as coisas aconteçam. E a gente percebe que Deus levou anos, e levou décadas, e levou séculos para concluir o seu plano. E o homem tem que ter paciência para entender o que é que Deus está fazendo. Por isso é que nós estudamos a Bíblia, para entender o que é e quem é Deus. E ele progressivamente se revela através da Bíblia. Aqui ele se revela em alguns aspectos. Para concluir a nossa lição, já que nós estamos por 1 minuto, vamos dizer o seguinte: vemos pelas sucessivas gerações que estão nessa genealogia, que a mão do Senhor conduz, tudo conduz, escolhendo pessoas e cuidando de tudo para que o seu plano eterno se cumpra. Nenhum dos desígnios de Deus pode ser frustrado. Isso está lá bem claro em Jó capítulo 42. Os esforços da carne, que são nossos, nós agindo por conta própria, produzem obras inacabadas, desastrosas e ímpias. O exemplo de Babel, da cidade de Babel e a torre de Babel. Vemos também, com esse estudo, que o agir de Deus revela o seu grande amor e glória, porque tudo que há de bem feito veio de Deus. A glória de Deus prevalece sobre tudo e a ela nós devemos honra. Alcançando pessoas de todos os povos, línguas e nações, embora Deus tenha espalhado, foi Ele mesmo que juntou novamente em Cristo a sua família. Nada pode impedir que o soberano Criador faça a sua vontade. Jesus virá. Naquela altura, Jesus viria. Hoje, nós vivemos a expectativa de que Jesus retornará. Isso vai acontecer? Seguramente. Assim como nessa época, que é cerca de 1.000 a 2.000 anos, porque eu falei que é um período superior a 1.000 anos, 1.000 a 2.000 anos antes de Cristo, 2.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Isto resultou na vinda de Cristo. Agora nós aguardamos o retorno de Cristo. Isso realmente acontecerá porque é plano, é propósito e é promessa de Deus. Para terminar, eu gostaria de lançar um desafio. O que isso tem de prático na nossa vida? Eu gostaria de deixar para você 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Paulo escrevendo aos crentes de Corinto. E nós cantamos logo na abertura da nossa aula um hino, um cântico aqui, que falava que Deus tudo faz, que tudo provém de Deus. E Paulo diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo é o reconciliador mor. Nós fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo. E agora, o que é que nós temos com isso? Deus nos deu, como embaixadores de Cristo, a incumbência de levarmos este evangelho a outras pessoas. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Você pode ver que em tudo isso houve muito pecado, muito erro, muito engano, muita ação humana, muito querer próprio. E nos confiou a palavra da reconciliação. Apesar de tudo, Deus te deu a capacidade de reconciliar pessoas com Cristo através da pregação do Evangelho, que é o próprio Cristo. Não é você que vai reconciliar, mas é o Evangelho em Cristo que vai reconciliar. Você é o portador, ou, como diz Paulo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como embaixadores, somos portadores da palavra de Deus em Cristo. Deus nos abençoe a todos e nos dê uma boa semana e que a gente possa pensar nisso. Genealogia não é coisa chata, não. Genealogia pode parecer uma lista telefônica, mas elas trazem muitas informações. Deus nos abençoe e tenha uma boa semana.